gente. A mensagem que nós vimos hoje. Jamais perderíamos, né, cara, essa entrevista fenomenal que trouxemos aqui para alguns, para os mais populares, Marina Pessotto, para os mais íntimos, Mari ou Má, e para o mais íntimo do mais íntimo do mais íntimo, amor. Pronto, para quem não sabe, ela é minha namorada, e eu trouxe aqui e eu trouxe ela aqui justamente porque ela é fantástica, uma confeiteira fantástica, e não digo isso só porque ela é minha namorada, digo isso por provas, por prêmios. Por nós que seguimos no Instagram e ficamos babando toda hora. Com certeza. Então, Mari, se assim posso te chamar. Sim. Como que é ser uma confeiteira no Brasil? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Por favor, ao mundo. Sim, por favor. Estamos ao vivo para grande parte do mundo, assim. Meio milhão de pessoas estão nos assistindo agora. Se apresente. Internacional. Bom, meu nome é Marina. Eu sou formada em gastronomia, mas eu me apaixonei pela confeitaria. Agora, atualmente, eu dou aula dos dois, dou aula de gastronomia e de confeitaria. A minha jornada foi um pouco longa aí, tenho alguns anos de experiência e, bom, eu amo o que eu faço, eu gosto bastante. E respondendo a sua pergunta, como é ser confeiteira no Brasil, é isso? Uhum. Bom, confeiteira, assim, eu escolhi confeitaria, eu acho que foi mais por uma parte de intuição, de querer algo que fosse mais um desafio para mim. Não que a gastronomia não seja, não que a cozinha quente não seja, mas a confeitaria eu sempre tinha um encantamento, assim, pelo final da refeição, o que vem a mais depois. A confeitaria não está presente só em finais de refeição, né? Ela está presente no café da manhã, no cafezinho da tarde, um bolinho, aniversário. Então, ela sempre estava presente na minha vida e eu fui indo para ela, assim, com o tempo, na minha trajetória da carreira, assim. Não foi algo que eu peguei e escolhi. Então, aconteceu com o tempo. Mas você já tinha esses... tipo, na escola, assim, estudo, você teve algum insight e tal? Ou realmente foi meio que surgiu? Então, eu acho que eu me apaixonei pela gastronomia no geral, porque eu acho que é uma arte de transformação. Ela está em constante transformação, não só gastronomia clássica para gastronomia moderna, estou falando do alimento em si, né? Uhum. Então a gente pega um alimento e consegue transformar ele num produto totalmente diferente. Isso que eu achava incrível quando eu era criança, né? Quando eu acho que as primeiras coisas que eu fiz quando eu era criança foi bolo, fazer um bolo de iogurte com a minha mãe, e ela me ensinava, e eu achava sensacional aquela massa líquida entrar no forno, sair sólida e fofinha e com um sabor diferente do que estava antes, né? E com o passar do tempo, eu só fui pegando mais gosto, assim, fazendo coisa diferente em casa. E quando eu estava no ensino médio, eu falei, vou fazer um curso técnico de cozinha, assim, de culinária, simplesinho. Aí eu fui fazer, era todo sábado, gostei pra caramba, achei bem legal. E aí eu pensei assim, vou trabalhar com gastronomia, eu nem nunca me imaginei trabalhando o dia inteiro no computador, igual vocês fazem. Até hoje não me imagino. Quando eu tenho que fazer algum trabalho no computador, que eu tenho que ficar muitas horas, eu fico muito estressada. Então, eu sempre gostei dessa parte mais prática das coisas, né? E pensando um pouco mais a fundo, a confeitaria também é arte de transformação, a gastronomia, enfim, mas a pessoa, né, o ser humano, Marina, está sempre em transformação, então é por isso que eu gosto também muito da gastronomia, porque ela se transforma, né, tudo que a gente faz, quando a gente vai para a cozinha, vira outra coisa, né. Então... E acho que até você tocando nesse ponto de transformação, eu queria, acho que assim,
90% da galera que está aqui, ou até, não sei, que vieram de você, da sua rede, que tem todo um histórico já de gastronomia, queria entender um pouquinho mais com você, assim, tipo, cara, na sua concepção, assim, como é que você acha que surgiu todos esses elementos, como é que surgiu toda essa parte de gastronomia, assim, que você fala, cara, isso daqui dá para fazer isso daqui dá para fazer aquilo, tipo, como é que você entende que o ser humano se adaptou à gastronomia? Porque a gastronomia de 20 anos atrás, ela é muito diferente da gastronomia de hoje. A gente até já teve várias conversas, eu já tive várias conversas com o Evandro, com clientes que a gente também teve, né, na empresa onde a gente trabalha, que a transformação da gastronomia, ela passa de muita coisa, depois ela passa para uma coisa mais refinada, e hoje é uma coisa muito mais 1 para 1, né? Queria entender um pouquinho mais com você, o que você vê dessa transformação? Bom, eu acho que a gastronomia em si, cozinhar alimentos, né, começou assim, porque se você for ver, ela começou na idade das cavernas, quando a gente realmente descobriu o fogo, né? Então a gastronomia surgiu quando surgiu o fogo, né? Então, antes disso, não havia muito o que fazer de gastronomia, né? Você podia moer um grão, você podia esmagar uma fruta, mas realmente cozinhar uma carne, assar uma carne, ou legumes ou grãos, isso fez toda a diferença para o ser humano em si. Né? Então, assim, eu não sou historiadora, mas eu gosto muito da origem da gastronomia e como isso se transformou. E depois de um tempo, né, que aconteceu a descoberta do fogo, veio a agricultura, então o homem conseguiu dominar o que ele plantava e o que ele comia, né? A agropecuária também, então ele começou a domesticar os animais. Então, tudo veio depois do fogo. E a gente mudou como ser humano também, né? O nosso cérebro ficou maior, o nosso estômago ficou menor, né? Não precisava mastigar tanto aquela carne crua. Então, a partir daí, para mim, já surgiu a gastronomia, né? O pessoal fala que é da Idade Média, da Idade Medieval. Não, eu acho que é desde o fogo, né? Muito tempo atrás. Bom, e vendo por esse ângulo, com o passar do tempo, tudo só foi se organizando no sentido de descobrir novas espécies de legumes, grãos, saber como cozinhar eles, saber como juntar eles em uma preparação, por exemplo, um risoto. Você vai juntar arroz, manteiga, cebola, então eles começaram a criar técnicas e criar fórmulas, que essas fórmulas hoje em dia a gente chama de receita, né? Então, com o tempo, a gastronomia só foi se aprimorando e criando essas técnicas para ficar uma coisa que a gente consiga entender e consiga reproduzir, né? Então, hoje em dia você consegue ir no mercado, comprar as coisas para sua receita e fazer em casa. E antes isso era impensável, né? Então, eu acho que hoje em dia a gastronomia é muito farta, a gente consegue fazer produções, a gente consegue fazer pratos da China, meio mundo de distância, a gente consegue comer pratos com técnicas chinesas, com produtos chineses, por exemplo. E isso é super interessante. Eu acho que a gastronomia ela é muito democrática, assim. Sabe? Ela é muito para todos. Não, perfeito, seu ponto. Evandro, até antes de você fazer sua pergunta, galera que está assistindo aqui, um pouquinho embaixo do nosso vídeo aqui onde está aparecendo a gente, tem um botãozinho de curtir. Se vocês apertarem esse botãozinho, ele ajuda muito a gente, principalmente com a questão de infraestrutura do nosso cenário, justamente com infraestrutura de tudo, justamente para a gente prestar isso para os nossos convidados, para que a gente consiga, se vocês puderem, curtir aqui, isso ajuda demais a gente, justamente... Segue o canal, que é maravilhoso. Por favor, isso ajuda demais. E eu quero testar os novos plugins que eu instalei. Segue aí que eu quero testar o barato. Por favor, pessoal, por favor, ajuda a gente. E, Mar, queria tirar uma outra dúvida da gastronomia nos tempos atuais, né? Eu te acompanho já tem um tempo, e eu percebi que você teve
um crescimento muito grande depois que você fez o seu Instagram, né? Então, tipo, acho que o seu portfólio acabou ficando muito visível para todos que queriam ver. Tipo, todo mundo sabia que você mandava bem, só que ninguém sabia o que você fazia, como que você fazia, e acho que com o Instagram você trouxe muito essa proximidade. Queria entender um pouquinho mais com você, assim, tipo, o que você sentiu de diferente depois que você criou, tipo, tá no meio do digital, assim, se é um ambiente que você curte, se é um ambiente que você acha uma merda, tipo, o que você acha? Então, eu acho que ele facilitou, no sentido que um cozinheiro, um chefe de cozinha, um confeiteiro, para conseguir emprego, para conseguir ser visto, era ou por indicação ou dando currículo, mas na minha área, na área de gastronomia, a gente é muito visual, né, óbvio. Então, um prato bonito que a gente faça, um doce bonito que a gente faça, já mostra como a gente como a gente trata, né, aquela produção. E eu achei muito bom, depois que eu criei esse Instagram profissional, porque ele começou a deixar muito mais visível as coisas que eu faço para as outras pessoas saberem também. Uhum. Então, conversa e deixá-las com vontade, né? E deixá-las com vontade. É ótimo. É o intuito. Então, na verdade, foi muito bom eu ter feito esse Instagram profissional. As pessoas conseguem ver meu trabalho muito melhor do que só me indicando, falando, Marina é uma boa confeiteira, não sei o quê. Porque na minha área, assim, você colocar no currículo, trabalhei em tal lugar, fiz intercâmbio aqui, falo tal língua, só que o que realmente importa é o que você faz, se os seus pratos são bonitos, se você sabe a tal técnica. Então, eu acho muito importante na gastronomia. Eu comecei a ver isso de uns tempos para cá, eu não achava que o marketing digital ajudava tanto. E eu comecei a ter mais visibilidade, isso é muito bom. Uhum. Beleza. E acho que até na questão da experiência fora, assim, que você até comentou agora, tipo assim, independente se você tiver ou não, eu queria até saber, assim, na sua faculdade, nos seus projetos internos, eu queria saber, assim, tipo, se você viu que existem aqueles profissionais, assim, cara, trampei nas melhores empresas, mas, tipo, chegar na hora e falar, puta, mano, tá fazendo cagada, ou, tipo, e um que você não dá, e alguns profissionais, assim, cara, que talvez você não dava nada, tipo, o cara, sei lá, fez 2, 3 cursos, mano, e o cara cozinha pra caralho, assim, tipo, pra caralho, assim, tem muito na sua área disso? Sim, na minha área, para você entrar na minha área e ser um bom confeiteiro, ser um bom cozinheiro, você não precisa de faculdade, realmente, sabe? Então, as pessoas fazem faculdade, quem pode, quem consegue fazer, porque é caro, né, a gente, todo mundo já sabe, mas o pessoal faz faculdade mesmo para aprender do zero, beabá, das técnicas, todas as cozinhas mundiais, assim, tudo que a gente consegue saber de gastronomia clássica, de gastronomia moderna, principalmente as técnicas, a gente aprende um pouco de química também, de vinhos, a gente aprende em gastronomia. Então, eu gostei muito do curso, eu aproveitei bastante. Eu tenho uma maior saudade da minha época de faculdade, porque foi um curso muito bom. Mas, lógico, trabalhar na área, tem que trabalhar. É imprescindível, não tem jeito. Não adianta falar que saiu do curso e é chefe de cozinha, né? Para mim, eu sou cozinheira, confeiteira. Porque tem que trabalhar para entender realmente o que é. Não adianta fazer uma técnica uma vez na faculdade há muito tempo e não saber fazer mais ela. Você tem que praticar, às vezes, nos restaurantes, tem que fazer estágio mesmo. Eu passei por muito estágio que não era remunerado, acho que uns 4, 5, realmente para aprender. Cozinha, a gente rala muito, mas a gente principalmente precisa aprender a manejar todas as coisas, manejar os ingredientes, tem que saber lidar com pessoas que muitas vezes são difíceis de lidar. Sim. Ambiente de cozinha é um ambiente super
quente, assim, é um ambiente meio selvagem, eu diria assim. Você acha que é um ambiente muito de ego? Porque no marketing a gente sofre muito com isso, tipo, é um ambiente que as pessoas geralmente têm muito ego, sabe? Eu queria saber... Tem um monte, ainda mais por ter isso, assim, você pode ou não fazer faculdade, tem aquele preconceito com quem não fez, ou tem aquele preconceito até com quem fez, falar, ela é metida porque ela fez faculdade, mas eu acho que o importante é sempre buscar mais conhecimento, né? Então, como você falou, eu fiz um intercâmbio na Itália, fiz outro no Chile, então, na Itália aprendi bastante, me ferrei para aprender italiano. Nossa, foi super difícil, aprendi na marra, na cozinha. Eu tava aprendendo a cozinhar aquelas técnicas diferentes e ainda entender o italiano, que era super... E como é o cenário fora aqui do Brasil, o cenário gastronômico, pelos países que você já visitou? Eu entendo que ele é mais valorizado, os profissionais são mais valorizados lá, e a cozinha em si, pelo menos na Itália, ela é bem valorizada, né? Então, eles não comem tantos processados como a gente aqui, e eles se dedicam mais tempo para a cozinha, né? Pessoas normais, né? Agora, em questão de trabalha demais, trabalha muito. Eu ficava super cansada, viu? Isso, cara, eu não consigo ficar 4 horas de pé, cara. Imagina trabalhar 12, cara. Nossa, eu ficava super cansada. E assim, eles têm esse ritmo mesmo. Quando eu voltei para São Paulo, eu era super acelerada, porque eu ainda estava no ritmo deles, né? Então aqui a gente consegue conversar com as pessoas com um jeitinho melhor, não dá aquelas broncas que os italianos dão, assim, que você fala, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, mas porque eles pegam isso e fazem isso, né? Então, aqui eu sinto que as pessoas faltavam, assim, falar na cara, né? Falar, você fez isso errado, você tem que fazer desse jeito. Então, fica meio de fofoquinha, e lá não tinha. Lá na Itália era um negócio mais direto e reto, né? Mas, de qualquer jeito, o cenário lá é um cenário que eles já estão nessa área de gastronomia, ela já é bem assim, valorizada por muito tempo, né? Aqui a gente está começando a valorizar a gastronomia moderna agora, né? A gastronomia é muito caseira ainda. Gastronomia moderna, sim, né? Que é pizza de sushi, tá ligado? Nossa, acho que é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. O Evandro acho que puxou o que eu mais queria falar nesse daqui. Eu queria saber de você, tipo, mesmo, assim, mas isso aí eu tô falando de uma pessoa muito leiga, igual eu e o Evandro. A gente gosta dessas coisas comerciais, porque essas coisas no marketing são as coisas que vendem. Faz a gente babar de vontade de comer, mesmo que seja horrível. Faz a gente pensar se isso é bom ou não. E no caso da alta gastronomia, você olha e você sabe que aquilo é bom. Independente se é uma porção menor, mas você sabe que é uma coisa boa. Eu queria saber com você, assim, como que é visto coisas do tipo borda de pizza de coxinha. A pizza de sushi. Pizza de sushi. A pizza de coração. Eu entendo que, assim, pra galera do marketing, eu amo isso, porque é criação. O cara pegou ali, jogou, deu certo, isso e aquilo. Mas e pra galera da gastronomia, como é que é visto isso no mundo da gastronomia? Porque eu e o Alexandre, a gente conversa muito, que a gente se a gente morasse perto, a gente ia tomar prejuízo, porque a gente ia comer essas paradas. E a gente também ia tomar dia. uma intoxicação alimentar, entendeu? Provavelmente. Mas faz parte, entendeu? Essa é a parte do jogo. Eu acho assim, que primeiro os italianos iam jogar na sua cara essa pizza com coxinha. Primeiro, né? Os japoneses, então, essa pizza de sushi também ia jogar na sua cara. Mas, eu acho que principalmente esse negócio de ficar misturando coisas que já são boas sozinhas, você não precisa muito misturar, sabe? Bom, uma coisa que eu valorizo, Marina, valorizo muito, quando você faz um prato, uma produção, tem que ter ingredientes bons, ingredientes frescos, e você tem que seguir a técnica tal.
Para fazer uma coxinha, tem uma técnica. Uhum. Você vai fazer uma massa de coxinha, você tem que deixar ela lá cozinhando um pouco, entendeu? Então, para tudo tem uma técnica. E de qualquer jeito, ficar misturando muito essas produções, esses sabores, eu acho que perde a identidade deles. E, assim, para mim, eu não curto muito, assim. Tem essas criações, existem, mas eu prefiro comer aquilo original, com o sabor que foi pensado para aquilo. Às vezes a gente tem umas criações, lógico. Cozinha de criação, que eu penso, não é colocar uma coxinha numa pizza, dentro de uma pizza, na borda, enfim. Cozinha de criação é você, às vezes, pegar técnicas japonesas e misturar com ingredientes nordestinos, sabe? Então, para mim, isso é cozinha de criação. A gente consegue fazer essa mescla e fica bom, sabe? Às vezes, eu não sei, um sushi de carne seca vai ficar bom, lógico, mas é a técnica, entendeu? Me faz pensar. Acho que até aproveitando... Qualquer sushi. Eu acho que até aproveitando aqui no chat, acho que encaixa certinho com essa pergunta que você falou. O Guigueiras, ele acabou... Guigueiras ou Guigueiras... Ou Guigueiras. Ele acabou de falar. Minha mãe também é confeiteira. Se você tem alguma dica para ela que é independente. Então, acho que até complementando o que você quiser falar agora, pode ir continuando, e aí você pode complementar com essa pergunta, entendeu? Sim. Uma dica no sentido de como vender mais, qual produto fazer. Você tem uma dica de mercado, eu entendo que é isso. Se a gente tiver nessa pegada assim, explica aí, cara. Manda para nós. Eu acho que assim, primeiro quem é confeiteiro independente tem que conhecer seu público, né? Então, assim, você tem que conhecer se o seu público é um público mais que prefere ingredientes diferentes misturados, ingredientes de ótima qualidade, que você pague, sei lá, R$200 no quilo do chocolate, ou se são ingredientes um pouco mais acessíveis, né? Então, primeiro tem que conhecer o seu público, e depois você tem que fazer meio que produtos que sejam atrativos para esse público, mas o meu conselho é não usar sempre ultraprocessados. Tentar fazer o máximo de coisa que você puder fazer. Então, assim, vai fazer não sei, deixa eu pensar. Vai fazer um bolo com morango, com geleia de morango? Faz a geleia de morango, ao invés de comprar a geleinha lá no saquinho. Então, é importante. Eu acho importante porque quando você fala em confeiteira, as pessoas que vendem doce independente, tem muito mercado de confeitaria que vai vender lá o creme de confeiteiro pronto, né, em pó, pozinho, você só mistura água. E ele vai ter um sabor bem diferente do normal. E às vezes o que você vai gastar fazendo o normal, que vai ser bem melhor, compensa, né? Pelo cliente que vai fidelizar, né? Com o tempo. Então, eu acho que uma dica é sempre tentar fazer o menos processado possível esses recheios e bolos, enfim, o que ela estiver produzindo. Acho que até o exemplo que você usou, até aquele clássico, né? Tipo, de vez em você comprar o brigadeiro da moça, né? Você faz o brigadeiro, né? Então, tipo, custo... Com certeza. A primeira coisa que eu penso é naquele purê de batata de pacotinho, tá ligado? Que você mistura. Cara, aquilo é horrível, meu Deus. Nossa, flocos, né? Flocos de batata. A Cristiane Ferreira, ela perguntou se, tipo, por ser mulher, você já enfrentou algum preconceito ou alguma dificuldade no ramo da gastronomia? Nossa, um monte. Por favor. Isso rende uma pergunta inteira. Bom, a gente sempre, sendo mulher, não precisa nem ter profissão nenhuma, você já enfrenta, né? Agora, na gastronomia, a gente tem um predomínio, assim, predomina mais o gênero masculino, né? E nas cozinhas, por ter essa fama do trabalho em cozinha, ser um trabalho muito duro, um trabalho muito quente, um trabalho muito pesado, fica muitas horas em pé, tem até lugares que preferem contratar homem do que mulher, enfim. Por ter aquelas coisas, né? A gente, às vezes, vai ter um filho,
às vezes vai ter que faltar um trabalho. E homem, né? Eles acham que é sempre melhor, né? Alguns restaurantes, alguns lugares eu já vi. Quando eu voltei da Itália, eu tentei... Eu mandei currículo para um monte de restaurante italiano, um monte de hotel também. E simplesmente alguns me respondiam, alguns não. Os que me respondiam falavam assim, não, a gente não contrata mulher na cozinha. Aí eu falava, nossa, mas por quê? Simples assim, tipo, direto e reto. Simples assim, eu falava, nossa, eu acho que até parte de ter ido para esse ramo de confeitaria foi por causa disso. A confeitaria, eu comecei a gostar bastante lá na Itália, só que quando eu voltei para o Brasil, eu não consegui espaço na cozinha italiana, aqui no Brasil. Então, eu fui direcionada para a confeitaria e comecei a gostar ainda mais, né? Então, assim, eu amo cozinha italiana, eu faço na minha casa, eu dou curso de cozinha italiana, mas não é uma coisa que eu consegui trabalhar aqui no Brasil, sabe? Você acha que isso é da sociedade? Você acha que isso é da sociedade, especificamente? Ou você acha que é só do ramo de gastronomia? Assim, acho que talvez também entra aí a parte da cultura italiana também, né? Sim, realmente é assim. Também super machistas. Então, assim, quando eu fui para o Chile, quando eu fui para a Itália, além deles ter esses negócios de mulher brasileira, né? Que é um estereótipo ridículo, né? Eles ainda pensam, é mulher, não consegue pegar peso, não deve aguentar ficar tantas horas em pé. Então, eles menosprezam um pouco o nosso trabalho, né? Dá eles para mim, então. Deixa lá, você vai ver o arrependimento deles pro resto da vida. Dá o alívio mesmo, você vai ver. Porque ele é homem, não aguenta ficar 2 horas de pé. É alto, não aguenta pegar peso. Não aguenta porra nenhuma. Não aguenta nada. Puta que pariu. Ai, então, maravilhoso. A gente meio que eu acho que se destaca menos, infelizmente, na gastronomia do que os homens, né? Tem muita mulher que vai para a confeitaria, mesmo sem gostar muito, justamente por causa disso, né? Tem algumas amigas minhas muito guerreiras que conseguiram cargo de chefia em restaurante, mas assim, demorou muito mais do que um homem demoraria nesse cargo para chegar nesse cargo, né? Sim. Então tem que mostrar muito mais trabalho, tem que mostrar muita garra mesmo. É bem complicado. Você acha que por conta disso, acho que tem que sempre mostrar, acho que tem que sempre, tipo, caraca, eu preciso fazer, você acredita que isso te tornou até uma profissional melhor? Porque, pelo que eu vejo, tipo assim, a mulher na gastronomia, ela tem um requinte diferente, ela tem um olho diferente, ela tem um estudo maior que do homem. Eu entendo que ela sempre tem mais leques que o homem. Então, tipo, você entende que as mulheres, por conta desse preconceito que elas sofrem no mercado, você entende que elas são mais estudiosas, que eu quero dizer, óbvio, não generalizando, mas eu tô falando, as que se destacam foi justamente por conta disso, por estudar cada vez mais, né? Por estudar, assim, vendo no lugar, né, na escola que eu dou aula, vendo quando eu fui aluna também em gastronomia, tinha mais mulher no curso, tem mais mulher no curso que eu dou aula também, do que homem, né? Então, vários homens que eu conheci na minha vida, nos restaurantes, aí nos hotéis, eles falaram, não, eu não fiz gastronomia, aprendi trabalhando por aí, só que aí eu sinto que as mulheres querem uma coisa mais técnica, querem uma coisa mais certa, assim, né, para você não chegar lá e alguém te falar assim, para você ter mais segurança, né, por exemplo, chega um chefe para você falar, faz um molho bechamel, aí você não sabe, né, aí você, essa menina aqui não vale nada, então, no primeiro estágio que eu trabalhei, que foi aqui em São Paulo, em Pinheiros, num hotel, nossa, duvidavam demais da minha capacidade, assim, muito, né, e aí eu fui mostrando conforme o tempo, mas eu não gostava daquele lugar, sabe, de jeito nenhum. Então, outros lugares
foram bem melhores, né, para eu aprender, mas aquele foi o primeiro. Então, o primeiro que eu vi como é que o negócio ia ser daqui para frente. Tem muita gente que desiste também, né? Tem muita gente que gastronomia é hobby, para fazer mesmo em profissão é bem difícil. Você acha que muita gente desistiu? Acho que é exatamente por isso, tipo, principalmente para as mulheres, como a gente estava falando, de precisar tanto se esforçar para conseguir ter um renome assim no meio de todo essa parada mais machista que, sei lá, tipo, uma hora a cabeça dela já não funcionava mais para aquilo, tipo, ela via o esforço meio que sendo em vão. Ou ela achava que ela, tipo, não conseguia fazer a mesma coisa porque um cara colocou isso na cabeça dela, entendeu? Também, tipo... tem muita insegurança, né? A gente fica sempre achando que a outra pessoa é melhor, né? Que aquele outro cara que tá no mesmo cargo é melhor, vai subir de cargo, né? E acontece isso. Só que, assim, isso das desistências são nos dois gêneros também. É muito difícil a gente conseguir trabalhar em gastronomia. Tem vários tipos de ramo, né? Mas se você vai trabalhar realmente restaurante, hotel, navio, nossa, navio é uma loucura. Eventos, você não tem muito vida social, né? O que falam é verdade, não é clichê. A gente não tem muita vida social. Então, eu tô super feliz agora, esse ano, mesmo que seja um ano estranho, porque eu tô conseguindo fazer minhas coisas de fim de semana. E eu tô fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é dar aula. Mas muita gente na minha área, né, começa a dar aula só porque, nossa, eu tô de saco cheio de restaurante, não aguento mais restaurante e vou dar aula. Só que para você dar aula não é só isso. Não é só ter restaurante, não é só ter experiência. Teve um cara que eu conheci num hotel que trabalhou 10 anos, ele tem 10 anos de experiência em cozinha, mas no mesmo hotel. Né? No mesmo hotel, vai fazer o quê? Então, tá engessado ali, né? Tá engessado, e aí você fala assim, tem 10 anos de experiência, mas só trabalhou em um lugar, não tem faculdade, não tem faculdade no sentido de você não entende, você não sabe realmente aquelas técnicas, você não decorou para fazer, né? Então, para dar aula é uma coisa bem além, é uma coisa que você tem que gostar. E eu sempre gostei, né? Já dei aula de inglês uma época, e eu pensava, vou dar aula de gastronomia porque eu gosto de gastronomia, né? E eu cheguei num patamar que eu falei, não, agora eu vou tentar dar aula, vamos ver. E tá dando super certo. E agora que eu tô começando a ter um pouco mais de vida social, né? Consegue ter fim de semana, consegue ter um feriadinho, né? O Edu Pacheco Lima, ele falou que foi a Marta que enviou isso. Ele falou que admira muito o trabalho e perguntou para você qual foi o maior desafio dentro da gastronomia no Brasil. No Brasil, eu acho que no geral, o meu maior desafio realmente é mostrar o meu potencial. Então, assim, não só por ser mulher, mas eu sou uma menina nova, né? Eu tenho 25 anos. Então, existe muito preconceito por eu ser nova, por eu ser mulher, né? E justamente por isso, o meu maior desafio é mostrar o meu potencial para as pessoas. E as pessoas não acreditam no meu potencial quando elas me conhecem de cara, né? Então, com o passar do tempo, eu consegui mostrar tudo que eu sei, todos os livros que eu já li, os cursos que eu fiz, para conseguir passar esse conhecimento adiante, né? Para fazer o trabalho que eu faço hoje em dia. E hoje eu só estou dando aula, né? Mas é muito difícil para a gente mostrar o que a gente sabe, né? E o importante é que quando a gente acha que sabe bastante, você não sabe, você tem que conhecer mais, você tem que aprender mais, tem que ir atrás, né? E como foi esse 2020, assim, tipo, em estouro de pandemia, cara, para a área, assim, da gastronomia? E acho que até complementando a pergunta do Evandro, como é que ele foi, acho que, para você? E eu acho que como é que foi para o mercado, porque... Na gastronomia em si, como um todo. Olha, para o mercado foi
tenso, né? Porque eu achei, assim, que restaurantes pequenos que, realmente, tem coisa que delivery não dá para fazer, sabe? Porque, assim, eu amo sair para comer, eu saio para comer toda semana em restaurante, em algum lugarzinho, só que delivery, meio que você recebe a comida em casa, só que é muito difícil para um restaurante, por exemplo, um restaurante. A gente pode pensar em hamburgueria, mas a gente também pode pensar num restaurante de cozinha contemporânea. Aquele restaurante está trazendo todas aquelas técnicas para você comer aquele prato na hora, né? Então, ele está com todos aqueles ingredientes juntos, às vezes estão em temperaturas diferentes, em texturas diferentes, e você tem que comer aquilo naquela hora. Para você mudar isso para um sistema de delivery, é muito complicado, eu imagino, sabe? Então, os restaurantes tiveram um mega desafio esse ano para conseguir mudar essas coisas. Virar, né? essa chave, né? Porque não dá, às vezes, assim, a gente recebe uma pizza quente em casa de uma boa pizzaria, recebe, mas às vezes a gente não consegue receber um prato de uma culinária, por exemplo, um curry em casa ainda quente, ainda saboroso, assim. Então, e não virado. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu já pedi lamen aqui na pandemia umas 2 vezes em casa e não é a mesma coisa, né? Então, esse desafio, eles tiveram que fazer isso. Eu não tiro o mérito deles, mas foi muito difícil, porque caiu muitas vendas, né? Muita gente sabe que não é a mesma coisa. Experiência em restaurante é completamente diferente, né? E para mim, especificamente, foi bom. Não aconteceu nada com a minha família, graças a Deus, nem com os meus amigos, com pessoas próximas, ficou tudo bem. Mas, assim, lógico, que eu lamento muito todo mundo que perdeu alguém, né? Para mim, eu tô passando essa pandemia bem tranquila, assim, né? Eu tive um tempo bom para conseguir fazer umas sobremesas novas e testar um projeto de fotografia, que no começo do ano eu fiz um cursinho de fotografia, e testar bastante esse projeto. Então, eu tive um tempo nessa pandemia para conseguir tirar todas as fotos de uns doces que eu queria fazer, e isso me valeu muito para conseguir postar no Instagram e o pessoal ver mais ainda no meu trabalho. Então, para mim, nesse caso, foi bom. Eu consegui estudar bem mais para dar minhas aulas também, desenvolver novos cursos. Sim. Então, no meu cenário, foi bom. Perfeito. Na questão de... eu acho que até a gente volta até um pouco na questão da pandemia, eu queria voltar um pouquinho antes na conversa. A Cris fez uma pergunta interessante aqui. Antes de eu ler ela, pessoal, deixa as perguntas, a gente vai respondendo aqui com o passar do tempo. Gastronomia é uma coisa muito ampla, se vocês tiverem qualquer dúvida de gastronomia, até como fazer um bolo de cenoura, a Marina vai ajudar vocês, tá bom? Eu tenho na minha cabeça, quem quiser. Podem mandar aqui. E a Cris, ela fez uma pergunta muito interessante, acho que a gente está falando agora de presente, mas ela quis voltar um pouquinho no passado. Ela falou assim, geralmente quem curte cozinhar é algo que vem da família, cultural, meio que passado de geração para geração. E ela queria saber como que você se interessou pela culinária, pela gastronomia como um todo. Assim, eu acho que para você gostar de cozinhar, não precisa ser sempre passado de geração. A minha família, minha mãe, minha avó, sempre cozinharam bem, mas nunca foi uma coisa assim que nossa, elas incentivassem muito, né? Eu e a minha irmã fazer. Então, foi uma coisa que eu mesma fui pegando gosto, né? Então, eu não sei, eu acho que na minha personalidade, eu gosto muito de diversidade. Eu gosto muito de diversidade de pessoas, diversidade de trabalhos. Eu nunca consigo ficar mais de 2 anos, 3 anos num lugar só, numa empresa só. Então, eu sou uma pessoa muito diversa, eu gosto de mudança, né? Então, com prato, com comida, é a mesma coisa. Então, eu não sou chata para comer, eu como de tudo. Tem algumas coisas que eu tenho alergia, que é meio bizarro, mas eu como de tudo, assim.
Eu nunca gostei de ficar no mesmo prato sempre, na mesma rotina sempre. Então, acho que com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu queria fazer aquelas coisas em casa, né? E não comer naquele restaurante. Eu tinha muito esse negócio, assim, de... Quando eu era pequena, eu quero aprender a fazer isso, não quero comprar um cookie na padaria, eu quero fazer um cookie em casa, né? Então, eu tenho isso até hoje. Às vezes eu pego um negócio e faço. E eu fico mó orgulhosa, né? Lógico que eu ficava chorando quando dava errado também. Mas é normal, eu acho que eu fui pegando essa curiosidade com o tempo, né? E tem pessoas, muitas pessoas. Pronto, voltou. Pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui agora, mas fiquem tranquilos. Na verdade, vocês sabem como é que funciona São Paulo, quando chove. A parada é bizarra. A parada é louca aqui, então geralmente quando chove as árvores estão sempre muito bem fixadas no chão, venta pouco aqui, e vocês sabem como é que funciona. Bom. Laila Dionísio, você tinha mandado uma pergunta, manda de novo pra gente, porque não, sumiu. Eu tô com ela aqui. Você tá aí? A Laila perguntou para você se você vende, faz encomendas ou apenas aulas e consultoria. Porque ela falou que o seu Instagram dá vontade de comer pelas fotos. Então, por favor, o que você faz? Conta um pouquinho mais, tipo, por que você seguiu essa parte acho que das aulas, tudo como um todo? Então, o meu projeto do Instagram não é vender, não é fazer encomenda, né? Então, eu acho que, assim, eu sou um outro tipo de confeiteiro. Eu acho que eu seria, talvez, mais para frente, mais um influencer do que realmente uma confeiteira para vender doce. Porque, não que eu desmereça, tá? Pelo amor de Deus. Mas é porque esses doces que eu posto no Instagram, às vezes dá na minha cabeça de fazer aqui em casa, e aí eu faço de um jeito para compor um cenário bonito e tiro as fotos, né? Mas para vender, para fazer encomenda mesmo, eles são meio complicados para fazer essas encomendas, e é uma coisa que eu não penso em trabalhar, encomenda, né? Porque é complicado fazer encomenda em casa, você tem que ter uma cozinha grande, você tem que ter uma bancada boa, tem que ter a cozinha só para você, porque se você mora com outras pessoas em casa que também cozinham, fica uma maior bagunça. Então, fazer encomenda é uma coisa bem, bem difícil, assim, bem, né? Mas, né, se algum dia vocês quiserem provar muito, eu posso até pensar. Se for um doce não tão complicado de fazer, eu posso pensar em fazer, mas o meu foco mesmo hoje em dia é dar aula. Eu mostro os doces que eu faço para mostrar o meu trabalho, mas não necessariamente que eu vá vender. Acho que é legal. E as aulas? Como é para você, assim, você tipo, dar o curso? Como foi seu primeiro, quando você iniciou, assim? Você teve a ideia, cara, preciso dar aula? Assim, dar aula para mim é muito, eu tô gostando muito. Na verdade, eu já dou aula desde os 17 anos, eu dava aula de inglês, né? Dava aula de inglês, mas eu falava, eu não gosto muito de dar aula de inglês, porque a gente tem que dar aula de alguma coisa que a gente realmente goste, né? Então eu falava, não, eu vou dar aula de gastronomia, né? E depois que eu fui seguindo mais no mundo da confeitaria, eu fui entendendo mais a química das coisas, de como funciona, né? Então, tudo na gastronomia é química, física. Então, eu comecei a pegar mais fundo nisso, e a confeitaria tem muito disso, né? A confeitaria, a gente tem que entender temperaturas, a gente tem que entender o que uma coisa está reagindo na outra. E essas coisas, para mim, foram me jogando para um lado mais técnico da coisa, né? Então, quando eu tinha estagiária, quando eu tinha as minhas ajudantes, quando eu trabalhava em eventos, eu sempre gostei muito de explicar para elas por que aquilo dava errado, por que aquilo dava certo, ou qual o ponto certo que tinha que ser, por que tal temperatura. Então, eu sempre gostei muito dessa parte técnica, né? Sempre gostei muito de ler.
E também tem isso, né, gente? Gastronomia e confeitaria não é só fazer também, a gente tem que ler. E não é livro de receita, tá? Não é livro de receita. Se vocês estão vendo agora, estão procurando, vocês gostam de culinária, gostam de gastronomia, é legal comprar um livro de técnicas ou um livro de química na cozinha, né? Que ele vai mostrar bastante como as coisas funcionam, né? E a partir daí eu fui vendo que eu gostava de explicar, que as pessoas achavam que eu tinha uma boa didática. Então, eu comecei a ir para esse lado de dar aula, justamente porque eu já gostava, né, de dar aula, porque é uma vida mais tranquila. Não que a gente não passe estresse, porque tem uns alunos que, vou te falar. Os alunos da Alexandre, né? Que geralmente não aprendem. Não, eu acho que você, se fosse meu aluno, você seria até tranquilo, mas tem alunos que o negócio é tipo o Kiko tocando violão. E eu sou a bola quadrada, né? Porque eu mas é muito legal, eu tô gostando pra caramba. É meio difícil, eu às vezes me sinto mãe, não tenho filho, mas eu me sinto mãe, porque são, sei lá, eu tenho uma turma de 16 pessoas me chamando ao mesmo tempo, né? Perguntando dúvida, querendo saber da receita, então eu fico louca às vezes, eu fico, gente, cada um de uma vez, né? E aí... Mas isso é bom para treinar o raciocínio, né? Dar aula é uma coisa que é muito boa para a gente conseguir se expressar melhor, passar esse conhecimento de uma forma diferente do que a gente aprendeu, né? Então, eu tô gostando bastante. Perfeito. Evaldo, quer ler a próxima pergunta? Se você quiser ler, cara, Perfeito. Acho que é do Edu, né? Isso, ele perguntou, na sua divulgação dos pratos, me chamou a atenção positivamente os recursos que você usa com muita delicadeza, cor, contraste, realçando os ingredientes. Isso tudo você adquiriu com técnica de fotografia ou já desenvolveu na fase de trabalho em restaurante? Muito legal a pergunta. Pergunta da Marta. Pergunta da Marta. Legal. Então, com o tempo, quando a gente começa a trabalhar em restaurante, começa a trabalhar em outros lugares, a gente vai percebendo que tem algum estilo de empratamento, né? Então, quando a gente faz um doce, ele tem que, por exemplo, ele tem que ter uma acidez, ele tem que ter um dulçor, e ele tem que ter um frescor também, né? E algumas das possibilidades, tá? Então, isso sobre sabor. Aí também tem as texturas, tem que ter uma textura cremosa, tem que ter uma textura mais crocante. Então, eu fui com o tempo aprendendo como um doce bom deve ser, né? Então, assim, não só pela fotografia, a fotografia ajuda muito a mostrar isso, mas se você fotografa uma coisa que não é muito apelativa no sentido assim, você vai fazer um cupcake de chocolate com uma calda de chocolate, tudo preto, né? Então você não tem aquele contraste. Se você fizer um cupcake de chocolate com um creme vermelho, um creme de framboesa, né? Então ele vai ter um contraste diferente. Então essas coisas a gente pensa, mas a gente também tem que pensar no sabor. E a gente também tem que pensar na textura daquilo, quando você for comer. Então, são várias coisas que quando a gente está num restaurante montando um prato, a gente pensa, além do sabor, na apresentação. E como aquilo vai chegar para o cliente. Agora, a parte da foto já é um pouquinho diferente. A parte da foto, a gente tem que pensar no cenário, né, obviamente. Eu tento compor o meu cenário com elementos que combinem com aquela sobremesa, né? Às vezes colocar uma florzinha aqui, uma florzinha ali, para dar a intenção da sensação de natureza. Às vezes colocar um utensílio que eu usei naquela sobremesa. Legal. Então, eu tento fazer essa composição da sobremesa por um todo, né? Então, assim, para ela dar vontade de comer, tem muita coisa atrás que eu pensei antes,
né? Então, Perfeito. Eu acho que eu tenho até uma pergunta voltando nesse ponto da natureza que você falou. A gente escuta muito dizer que a gastronomia brasileira talvez seja uma das melhores do mundo, e se não, a melhor, né? Eu queria saber com você, assim, você acha que o Brasil tem um diferencial em questão de riqueza de produto? Até na live passada, a gente estava falando de descobertas do Brasil, o Bernardinho, que está aqui também assistindo a gente, colocou, eu não sabia nem que jabuticaba era uma coisa exclusiva do Brasil, então eu queria até entender com você. colocou agora? Ah, Não, não. Ele tinha mandado no outro. Então, Ah, tá. eu queria saber com você, assim, tipo, a natureza como um todo do Brasil, ela tende que a gente consegue trazer coisas muito novas, muito diferentes. E eu queria saber com você, o que você acha da gastronomia brasileira? Você acha que é uma das melhores? Você acha que ela se adapta muito? Ela tem a comida dela é muito diferente das outras, assim, tipo, os profissionais. Eu acho. Bom, a gastronomia brasileira, ela é, primeiro, começa com os ingredientes, né? Então, se a gente tem ingrediente bom, a gente cuida bem do solo que a gente planta, se tem ingredientes de qualidade, já é um começo. Depois disso, tem a diversidade de ingredientes. A gente tem muito ingrediente. Porque além do país ser muito grande, cada lugar do Brasil faz um prato diferente. Então, assim, por exemplo, quando eu estava estudando cozinha italiana, a Itália é bem menor, né, que o Brasil. Mas só na cozinha italiana, cada região da Itália tem a sua própria gastronomia. E eu estudei cada região, né, da gastronomia italiana, e eu já vi muita diferença. Quando a gente entrou em cozinha brasileira na faculdade, é uma diferença gigantesca. Teve um dia que a gente foi comer tucupi, lembra? Tucupi, que você tinha comido, pato no tucupi. Exatamente. E tucupi na região norte é uma coisa super normal, né? Então, assim, eu acho que o Brasil, ele tem uma gastronomia super rica. É uma gastronomia que os gringos vêm para cá e falam, nossa, cada lugar é de um jeito, cada ingrediente bom, né? Mas o principal problema, ela só não é melhor, né? Porque a gastronomia brasileira, para quem conhece ela a fundo, sabe que ela é muito boa, né? Mas ela só não é melhor porque ela não tem incentivo para ser. Porque se a gente for ver o ingrediente que, por exemplo, cumaru é uma especiaria, uma semente, que ela parece muito com a baunilha no cheiro, no sabor, e o cumaru é super brasileiro e quase ninguém conhece, sabe? Eu mesmo nunca ouvi falar. Então, vocês conhecem noz moscada, que não é brasileiro, mas conhecem cumaru, mas não conhecem cumaru. Então, o cumaru, esses produtos brasileiros eu conheci bastante quando eu trabalhei no Dom, né? No Dom, de um chefe famoso, que é um restaurante de cozinha brasileira aqui em São Paulo. E eu conheci muito lá, porque lá eles usavam, mas se eu não tivesse trabalhado lá, às vezes eu nem conheceria, ou eu teria que estudar bastante, né? Então, o grande problema é a gente conseguir unir essas gastronomias tão diferentes do sul, do nordeste, do norte, do centro, né? Então tem muita coisa diferente, tem muito ingrediente que a gente menospreza, né? E se não fosse assim, a nossa gastronomia seria melhor do que a da França, porque a da França é um país... Você imagina, a da França é um país pequeno. Eles têm os ingredientes regionais, sim, mas eles não têm tanto ingrediente igual a gente. A gente tem muito mais ingrediente regional. Eu acho que até nessa pergunta até nessa fase que você falou, foi uma coisa que surgiu, né, Evandro, com o último podcast que foi com o Júlio, que ele fala, o problema do brasileiro é sempre querer ser o europeu e ser o americano, só que se ele olhar pra dentro, cara, ele tem uma riqueza muito absurda, tipo, é muito absurdo o que o brasileiro tem, tipo, a castanha do Pará, a castanha do caju, é daqui do Brasil, e tipo, cara, aí a galera vai lá de vez fazer uma pasta disso, deixar um produto mais viável, fazer não, vai lá e compra Nutella, que é uma puta grana e totalmente artificial, acho que até a gente teve até esse debate esses tempos aí,
Queria saber até com você acha que tem muito desse espelho? Não, tem que ser um restaurante francês para ser bom, agora um restaurante nordestino não pode ser tão bom igual um francês, entendeu? Eu acho que isso com o tempo tá se perdendo. Só que a gente tem que ver no sentido assim, toda gastronomia, toda culinária pode ser bem feita e pode ser mal feita, né? Então, você pode ir num restaurante francês, vou dar uma experiência minha, quando eu estava na Itália, eu pensava, qualquer gelateria que eu for vai ser o sorvete, qualquer lugar de massa que eu for vai ser a massa, né? Vai ser o negócio. Aquelas massas caseiras, né? Eu achava que vinha um monte, né? Que a gente pensa, né? As tratorias, imagina, era um negocinho assim, ó. Não dava nem pra matar fome. Mas, por isso, quando eu estava lá na Itália, eu sentia que sim, igual aqui no Brasil, eu teria que ir num lugar bom para comer bem. Comer bem no sentido, não comer muito, mas que aquele negócio fosse bem feito, sabe? Porque até lá na Itália, você via pasta comprada, pasta, por exemplo, congelada, e nos restaurantes eles mandavam para os clientes, né? Não era todo restaurante que eles faziam a massa, né? Então, aqui no Brasil também, não é em qualquer boteco que você vai achar a melhor coxinha, né? Nossa, inclusive meu preconceito com coxinha é isso, cara. Eu não sei o que o pessoal vê tanto coxinha, porque toda vez que eu vou pegar uma é bizarra. Então, aí você tem que ir num lugar bom, tipo, eu gosto muito da coxinha da Offner. Eu acho que nossa, não dá, eu não consigo, eu não gosto da de lá. Eu acho que já é o estigma meu. Eu não consigo comer coxinha mais. Mas assim, é a mesma coisa. Você tem que ir num lugar bom e faça aquela comida bem, né? Então, se você vai num restaurante francês e o restaurante francês faz uma comida francesa, só que mal feita, não adianta. Você vai num restaurante nordestino que vai estar melhor. E isso não importa sobre ingredientes, né? Os ingredientes franceses, eles são tão bons quanto os do Nordeste, né? Então não tem essa sobre ingredientes. O negócio é saber fazer bem, né? Lógico que a gente tem aquele estereótipo que a comida francesa vai ser sempre melhor. Mas se vocês forem num restaurante francês, a gente que é brasileiro, a gente vai achar uma falta de um negocinho a mais, sabe? Um temperinho? Eu não sei, eu gosto de... Eu não sei se é porque eu gosto de comida... Eu gosto de comida condimentada, mas condimentada no sentido assim, eu gosto muito de cozinha tailandesa, cozinha indiana, nordestina. A nordestina, ela parece muito com a tailandesa. Por essa abundância de condimento que coloca, né? E eu gosto muito dessas cozinhas. Agora, a cozinha francesa, ela é uma cozinha muito sutil, sabe? Às vezes eles colocam o alho no arroz, mas eles não colocam, sabe? Então, assim, eles só abrem o alho, colocam o alho lá, deixa ele suar um pouquinho e tira, sabe? Então, não tem uma cozinha bem sutil, eu acho, né? Mas é assim, visão minha, né? A Laila, ela perguntou se na faculdade de gastronomia, se você teve alguma disciplina que estuda, tipo, marketing gastronômico. Por exemplo, tipo, como tirar foto de um prato, a composição, ou tem algo que, tipo, aprende no cotidiano, na prática mesmo, assim. Eu fui aprendendo com o tempo, porque na faculdade não teve. Uma coisa que eu senti falta na faculdade foi uma parte melhor de gestão. Então, assim, até eu fiz uma pós em gestão de alimentos justamente por causa disso, porque na faculdade não tinha muito gerenciamento. Quando você fala em contas, né? Assim, quando falar o chefe de cozinha famoso abriu um restaurante, mas faliu o restaurante. Porque ele é um chefe muito bom, mas ele não sabe mexer com as contas, né? Gerenciar. Então, tem isso que eu senti falta. Tem também essa parte de marketing, senti falta também no sentido de como que a gente vai conseguir vender o nosso trabalho, né? Porque quando você está na faculdade, eles pensam, a pessoa é muito crua, ela não tem um trabalho dela ainda, né? Mas a gente teria que aprender como fazer, né? Como mostrar do melhor jeito.
E eu fui aprendendo com o tempo, né? Com a lei, enfim. Mas eu acho que falta, assim, a questão de empratamento. Algumas faculdades agora estão fazendo uma disciplina de empratamento, né? No lugar que eu dou aula, a gente, no primeiro ano, vê as técnicas, né? Tem que aprender as técnicas certinho, para depois pensar em empratar, né? Então, você tem que fazer um negócio bem feito, e aí depois a gente começa a pirar em como empratar, né? Uhum. Mas eu acho super importante, tem que saber, tem que ter aquele apelo visual, né? Com certeza. Acho que até tocando nesse assunto que você falou, que a gente tem que aprender. Você acredita que na educação hoje do Brasil, vamos supor, você falou, tem muitos hoje chefes de cozinha, ou mesmo pessoal que trabalha na gastronomia como um todo, eu digo, até da pessoa que está só cortando, até a pessoa que entrega o prato, muitas não têm a oportunidade de fazer faculdade, né? Você entende que no Brasil hoje é uma déficit muito grande, principalmente para a educação básica, para quê? Para despertar isso, falar assim, cara, não, eu gosto de gastronomia, não, eu consigo despertar isso, porque quando você saiu da escola, eu acredito que não foi um interesse que você teve na escola, mas foi um interesse externo que você viu alguém fazendo gastronomia e falou, caraca, puta, que legal. Época da escola. Isso, na época da escola. Porque a gente sempre toca nesse ponto, porque comunicação pra gente não foi assim, olha, vocês têm opção para vocês trabalharem com marketing, ó, vocês têm opção de trabalhar com publicidade. Não, o nosso foi tipo assim, cara, sair no mundo. Aí você descobriu e falou, pô, que legal, cara. Comunicação, o que será que é comunicação? E até você se encontrar, isso demora um tempo. Então, inclusive, eu conheci a comunicação enquanto eu estava fazendo um jovem aprendiz no ramo de gastronomia. Aí foi ali que eu achei o marketing e falei, porra, da hora. E até assim, eu queria entender com você, assim, quando despertou esse interesse mesmo em você, assim, e o que você viu no mercado, como é que você acha que a galera que, tipo, não teve a condição de fazer uma faculdade, enxergou o que dava para fazer na gastronomia? Foi tipo assim, cara, não, preciso ir por causa do dinheiro, porque, pelo que eu entendo, também não tem uma remuneração tão alta, mas entendo também que como que você despertou isso mesmo, assim? Como é que foi uma parada que se desenvolveu? Eu acho que no Brasil, primeiro, né, antes de falar da pessoa escolher ou não, Acho que a Marina caiu. Acho que a Marina caiu. Tem que saber o que é cozinhar, né? Agora voltou. Voltou. Voltei? Voltou? Tá travando só um pouquinho, mas já tá voltando. Então, o áudio tá ótimo. Caiu. Oi. Agora foi, pode falar. Não, pode ir. Tá. Então, aí, assim, o que eu penso é que as pessoas deviam incentivar mais a cozinha para crianças. Começa daí, né? Porque, assim, se você for ver, muita criança hoje em dia não sabe de onde vem a batata frita, né? Às vezes acha que a batata frita vem do saco, né? Do saco de batata congelada, né? Não da batata, né? Não daquela batata de terra, né? Também vem debaixo da terra. Então, primeiro, eu acho que as pessoas têm que ensinar os seus filhos a cozinhar, a mostrar para eles como que a cozinha acontece, os desafios que tem, né? Porque não é fácil ficar cozinhando o dia inteiro, fazer aquele produto do zero. Às vezes, a gente come e a gente deveria comer o mais saudável possível, né? Começar a comer aquilo do zero, né? Então, começa daí. As pessoas têm que saber o que é cozinhar, né? Às vezes, nas escolas, ter pelo menos um laboratório de cozinha, né? Ou os pais ensinarem para os seus filhos também é importante. E, além disso, mesmo que a pessoa não tenha dinheiro para fazer uma faculdade, a gastronomia é muito democrática,
né? Então, se a pessoa tem vontade de trabalhar numa cozinha, de aprender, ela provavelmente vai conseguir um emprego num restaurante pequeno de auxiliar. E se ela tem muita vontade, ela vai começar a subir, né? Ela vai depois para cozinheiro, aí depois vai para outros lugares. Então, a gastronomia, eu acho que ela é bem democrática, porque a gente consegue, por exemplo, eu posso ir para outro lugar do mundo e ter emprego para mim, né? Então, lógico que em marketing vocês até podem ir, mas vocês vão demorar um pouquinho mais para entrar em alguma empresa, né? Agora, em gastronomia é muito mais fácil, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que... Oi, tá ouvindo? Tá travando bastante o seu, mas pode continuar. Eu não sei porquê, deixa eu ver. Que estranho. Não, mas pode continuar. Tranquilo. Não, né? É isso mesmo. O raciocínio é isso. Perfeito. Pessoal, a gente vai terminar daqui a pouquinho a live. Eu queria que todo mundo aqui, caso tenha alguma pergunta, caso queira fazer a última pergunta para a Marina, já manda agora, porque aí a gente vai fazer toda uma linha aqui, a gente vai deixar o espaço final para todo mundo fazer perguntas, tá bom? Isso. Quer fazer uma pergunta, Bruno? Assim, eu vi que você falou muito dessa parte de educação. Algumas coisas eu já vi em seriados, como ter parte muito de educação nos Estados Unidos, como cozinha mesmo, tipo, você poder fazer curso de culinária e tudo mais. Também levado para os esportes e tal. Você acha que isso seria algo viável, pelo que você já teve, assim, já frequentou escolas no Brasil e tudo mais, ou até mesmo como professora, você se sentiria confortável em dar essas aulas numa escola pública, particular, etc.? Sim, ano que vem eu vou começar uma turma de cozinheirinhos na escola que eu dou aula, então é para criança, né? Então eu acho que daria para ter essas novas disciplinas, né? Não só cozinha, mas ter finanças também. Tem muita coisa que eu sentia falta no ensino médio, na escola, tem muita coisa. Mas cozinha, principalmente, é um pouquinho difícil, não vou negar. Você ter um laboratório de cozinha ou uma cozinha mesmo dentro da escola, você pegar uma sala de aula, transformar na cozinha, não é uma coisa tão simples, né? Então, você tem que ter uma saída de água, colocar uma pia, colocar umas bancadas, uma geladeira, um fogão. Então, você tem que investir um pouco aí, mas eu acho super importante, assim, as pessoas estão comendo mal, ao meu ver, né? Assim, a gente pode ter um monte de programa de culinária por aí. A gente está entupido de programa de culinária, mas o negócio que as pessoas mais querem ver é o sensacionalismo. Elas querem mais ver como aqueles participantes interagem do que entender aquela técnica. Falar, nossa, eu aprendi tal coisa vendo esse programa. Né? E assim, a gente não pode pensar que o nosso filho, se a gente tem um filho, ele vai aprender a cozinhar vendo o programa ou só vendo a gente cozinhar, né? Ele tem que fazer, né? Então, cozinha, você não vai aprender a cozinhar além do livro, você tem que fazer, né? E eu acho que deveria algumas escolas, sim, começarem com isso, começarem a ter um laboratóriozinho de cozinha. Eu acho que ia chamar muita atenção dos pais, eu acho que eles iam gostar bastante do filho aprender a fazer a própria... entender como funciona, né? Não precisa nem fazer a própria comida, mas entender como aquilo funciona, né? Ser um espaço de interação pai e filho, né? Ser um espaço eu acho que cai muito naquele contexto, porque eu e o Evandro, se a gente fosse fazer a escola há muito tempo atrás, não tô falando dos meus pais, nem dos pais do Evandro, eu tô falando mais na questão social. Tipo, se a gente falasse que homem ia cozinhar, não, esse cara, ele vai ser... É melhor colocar ele no futebol, porque é uma questão meio cultural, assim, do cara falar, não, senão meu filho vai ser gay por causa disso, por causa daquilo. Tipo, que eu acho a maior besteira do universo, cara. Tipo, a maior besteira do universo. Por quê? É muito o reverso isso. Você fala que você não vai deixar o seu filho cozinhando, mas, em compensação,
quando ele for pro mercado, caso ele seja um chefe de cozinha, ele vai ser prioridade no mercado do que uma mulher, entre aspas, que sempre cozinhou a vida inteira. Então, isso, cara... E até por, tipo, obrigação dos pais. Tipo, você é mulher, você tem que Total. cozinhar em casa, deixa, tipo, seu irmão jogando videogame, tá ligado? Total. E quantas vezes a gente já ouviu, tipo, coisas do tipo, se você não cozinhar pro seu marido, o seu marido vai embora. Tipo, mano, tipo, Nossa, uma surreal. coisa tipo, absurda, sabe? Tipo... Sabe uma coisa que eu li num livro uma vez que eu acho super importante, que é super real, mas a gente não percebe isso. A mulher, ela sempre ficou na cozinha, né? No sentido, na época das cavernas, voltando lá, quando o marido estava lá indo caçar o animal, a mulher estava lá ou cuidando do filho ou fazendo a comida, né? Os grãos, né? Cozinhando. Então sempre foi assim, né? A mulher sempre cozinhou dentro de casa e fora de casa quem cozinhou são os homens, né? Então, com o passar do tempo, que os restaurantes começaram a abrir, lógico, na Idade Média, quando na época medieval, quando começou a abrir restaurante realmente, eram de mulheres, só que elas ficavam na cozinha, mas quem realmente comandava a taverna, por exemplo, eram os homens. Então, com o passar do tempo, o homem foi entrando na gastronomia em si, mas de um jeito muito mais superior, né? Então, a mulher foi sempre cozinhar caseiro, para ser dona de casa, cozinhar para os filhos, cozinhar para o marido, e o homem, a cozinha para o homem é uma coisa ritual, a cozinha para o homem é uma coisa superior, né? Então, assim, tô falando para quem, homem que gosta de cozinhar e sabe cozinhar, tá? Então, é uma alegoria que eu penso no sentido assim, quem faz churrasco? Me fala, quem faz churrasco? É os homens, né? Então, a mulher, tem muita mulher que faz churrasco muito melhor que o homem. Então, isso é um estereótipo muito colocado pela sociedade do churrasco, por exemplo, ser um ritual, né? Tá lá cortando a carne, limpando, e você vai dividir essa carne, né, para sua família. Então você traz aquele negócio de, você foi caçar a carne, você cortou, você colocou na grelha e você trouxe para sua família. Então até hoje tem isso. Mesmo que o cara vá lá na Swift e compra carne, tem isso de só ele poder fazer esse ritual, né? Então, para mim, a alegoria do homem, ela é muito mais como o chefe de cozinha. Tem poucas chefes de cozinhas que eu conheço, né? Mulheres, muito mais homem. E quando você vê em casa, quem cozinha mais é a mulher, né? Mas para fazer comida caseira, né? Então, isso é muito louco, né? É uma coisa que está começando a mudar, né? Mas que a gente ainda fica enraizado nesse estereótipo, né? Total. Boa, gostei. E é muito louco, porque, tipo, acho que até entrando um pouco na sua pira, que eu achei da hora essa esse raciocínio. A analogia do corte da carne, de você ter, foi maravilhosa. Você ser o centro ali, tipo, é sempre... Cara, é muito difícil. Eu vou ser sincero, tá, pessoal? Eu acho que eu nunca fui num churrasco entre amigos e tinha uma mulher na grelha. Eu tô falando sério, tipo, eu lembrei agora, tipo, eu tô pensando aqui, eu falei, cara, não lembro. E faz total sentido isso que você falou. Só que aí você pega tudo que tem ali de acompanhamento, 90% foi uma mulher que fez, tá ligado? É muito louco aquilo. Fazer uma maionese é um trampo do caramba, cara. Então, quando eu faço churrasco lá em casa, quem faz a carne é meu pai. Mas eu faço o arroz, eu faço salada, eu faço a farofa. Exatamente. É que é uma parada muito louca, assim, tipo, se você para e pensa, cara, a mulher sempre fez a melhor comida, cara. Tipo assim, não digo que é só porque é caseiro, mas é tipo, a mulher sempre foi muito mais delicada, a mulher sempre foi muito, tipo, delicada em fazer um negócio, em trazer, tipo, cara, coisa que o homem também tem isso, não tô abrangendo todo mundo, tá, pessoal?
Por favor, não me xingue no Twitter, nem no Instagram. Cancelado já cancelado por mim, porque eu gosto de cozinhar pra caramba. Não, mas eu digo assim, tipo, uma mulher, ela sempre tem um toque, cara. Tipo, se fosse ter um restaurante, o chefe que ia lançar o negócio seria uma mulher, cara, porque eu sei, eu enxergo, dá pra ver, cara, o toque da mulher, o olho da mulher é muito maior. Mas na hora ali do bruto, ali na hora eu tô servindo todo mundo, é sempre o homem. Isso é muito louco, cara. Eu gosto muito dessa analogia que você faz e, tipo, eu acho muito foda, cara. Galera, acho que é isso, né, Evandrão? Tipo, deu 1h30 de conversa, de pura conversa aqui. Galera, se vocês tiverem uma perguntinha aqui no final, a gente abre uma exceçãozinha pra mandar. Enquanto isso, Mar, divulga suas redes pra gente, pra quem tá ouvindo. Bom, gente, o meu Instagram é o Pastry Mari, né? Pastry, que todo mundo pergunta, é confeiteira em inglês, né? Muito obrigado, eu achei que era um sobrenome. Não, é Pessoto, meu sobrenome. Não, então, no meio, sei lá. É pastry.mari, né? Pastre, né? .mari. E lá eu coloco os meus doces, né? Que eu faço despretensiosamente, faço aqui em casa. Mas às vezes quando eu vou num evento, quando eu faço algum doce em especial para um projeto, aí eu coloco lá também. E eu também divulgo bastante umas aulas agora, que eu estou dando num ateliê de uma amiga minha. E essas aulas são de confeitaria e de gastronomia também, né? Esse sábado até vai ter aula de massas frescas, italianas, com molhos. Tudo feito do zero, que a gente faz a massa mesmo, vai fazer massa recheada também. Aí eu tô dando aula de risoto lá, tô dando aula de sobremesa, profiterole, vários tipos de sobremesa, né? Quem quiser ficar de olho no meu Instagram, eu tô sempre divulgando os cursos lá. Eu também dou aula numa escola de culinária, né, na IGA. E é isso, vocês podem ficar de olho nas minhas coisas, que eu tô sempre com novidades aí. Perfeito. A Rosa até mandou a última perguntinha que ela falou pra gente marcar um dia para você dar umas dicas de culinária. Eu não sei quem é essa. Eu me finjo de morto. Eu não sei quem é essa Rosa, eu vou me fingir de morto. Eu vou fingir que você não veio almoçar aqui em casa hoje, mas Rosa, quem sabe? A Marina pode vir em um dia te encontrar. Ela quer dica para todo mundo. Ai, maravilhoso. Eu vou dar uma live de mitos e verdades. Eu já fiz 2 vezes isso. Live de mitos e verdades da confeitaria. Muito bom. Perfeito. A Marta fez a última pergunta. Marina, você gosta também de cozinhar o trivial ou sempre já vem as grandes preparações na prática? Eu sempre cozinho trivial. Sempre. Na verdade, é o que eu mais gosto de fazer. Eu só tento fazer ele um pouco diferente, né? Então, deixa eu pensar. Às vezes, não sei, se a gente vai fazer uma torta de maçã, eu tento fazer essa mesma torta de maçã, mas às vezes eu mudo a massa, às vezes eu coloco um creme de caramelo diferente, então eu dou os meus toques, entendeu? Eu não tento fazer nada fora da curva, com técnicas de gastronomia molecular, não, eu gosto bastante de cozinhar trivial, eu faço bastante em casa aqui, a gente não fica cozinhando, igual meus alunos às vezes perguntam, professora, você come miojo às vezes? Nossa, você consegue? Então, gente, gostar eu não gosto, mas quando você tá no desespero, chegou 11 horas da noite em casa, você não vai fazer um pesto com fettuccine, né? Assim, você vai... Você lógico, pede o McDonald's, né? Não, aí não. Aí eu prefiro fazer um miojinho. Mas, eu prefiro e eu não prefiro, tá? Mas às vezes acontece. É difícil, né? McDonald's, patrocina nós, porque é só a Marina que não gosta. A gente ama. Adora. Patrocina a gente, cara. A gente adora. E manda lanche pra gente, McDonald's, por favor. Manda. É melhor. Beleza. Acho que é isso. São as perguntas, Evandro? Acho que não. De minha parte, tudo ótimo. Se você quiser se divulgar, senhor Alexandre. Por favor.
Eu sou Alexandre Belinello em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Eu não sei se vocês pegaram aqui no fundo, mas aqui na minha rua geralmente tem umas corridas de Transformers, então, tipo, peço desculpas pelo barulho se veio aqui. As minhas redes sociais é Alexandre Belinello, LinkedIn, Instagram, tudo. E acho que é isso. De minha parte, Evandro Paixão em todo canto também, onde vocês quiserem. Desculpa, gente, pelos acontecimentos com a internet, mas aqui, São Paulo, o pessoal cospe na rua, falta energia e internet, tá meio difícil. Qualquer gota de água ali já acaba com tudo. Eu acho que é isso, gente. Marina, agradeço mais uma vez a disponibilidade dentro de todos os seus cursos, todo esse mundo gastronômico maravilhoso. Obrigada a vocês. Obrigado ao meu companheiro Alexandre, mais uma live aí concluída. Já estamos chegando à 10ª. E para quem não sabe, a 10ª live que vamos ter aqui é com Wendel Bezerra. Nada menos, nada mais do que o dublador de Bob Esponja, Goku e tudo que você imaginar na dublagem é o Wendel Bezerra aqui no Brasil. Então na 10ª live ele estará aqui com a gente. Ele é maravilhoso. Beleza. Valeu, pessoal. E até a próxima. Contamos sempre com vocês aqui. Beijo, tchau, pessoal. Tchau, obrigada.